Olá, meus amigos, meus irmãos, uma boa noite a todos. Estamos aí, né? Hoje, dia 10 de novembro, iniciando mais uma das nossas reuniões de estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, e esperamos que possamos aproveitar esses momentos que aqui passarmos juntos da melhor maneira possível, né? Que cada reflexão, que cada palavra, cada frase, que cada pensamento, que já que estamos distantes, então não ocorre um diálogo, né? Mas que cada pensamento que vocês tiverem, vocês e eu, possamos aprofundar as reflexões sobre esses pensamentos, né? Sobre o que aqui foi estudado. Afinal de contas, estudar o Espiritismo não apenas conhecer, mas como disse o nosso companheiro Euler na reunião passada, é refletirmos em profundidade sobre tudo aquilo que estamos estudando, né? Para não ficarmos na superficialidade dos ensinamentos de Jesus. Já tem 2000 anos, né? Já é hora de darmos um mergulho um pouco mais profundo no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que todos possam aproveitar esse estudo. Bom, começamos na semana passada a estudarmos, só ajeitar um pouquinho aqui, a estudarmos os textos, né? Vemos estudando os textos aí de Emmanuel, comentando o Evangelho de Lucas, mas especificamente na semana passada começamos a estudar uma parte do Evangelho, do texto bíblico, que é uma das partes mais conhecidas, né? Fizemos algumas considerações sobre ela, que ficou conhecida como a parábola do bom samaritano, né? Fizemos algumas considerações do porquê que Jesus ensinava por parábolas. Dizemos que essa parábola do bom samaritano, ela só é contada no Evangelho de Lucas, né? Nos outros 3 evangelhos, Marcos, João e Mateus, ela não é relatada. Confesso que pesquisei até sobre isso, se haveria um porquê disso, e não consegui encontrar nada. Se alguém tiver essa informação, compartilha conosco aí. Dizemos que é uma das parábolas mais estudadas, né, do que Jesus nos deixou, né? Uma parábola belíssima, riquíssima, que está recheada de pérolas do Evangelho, e que muitas vezes numa leitura mais superficial da parábola, você tira um ensinamento ali, né? Todo mundo conhece a parábola, né? Então, às vezes, você vai tirar um ensinamento ali que tem um bom samaritano, então quer dizer que todo mundo é meu próximo, que eu tenho que amar a todos indistintamente e tal. E fica muito nessa reflexão mais rasteira, né? E aí vem um benfeitor como Emmanuel, que simplesmente escreve 15 textos sobre essa parábola. Então é como se Emmanuel fosse um garimpeiro. Ele foi garimpando essas pérolas ao longo da parábola, no meu entendimento, a nos dizer assim: olha, a parábola tem um entendimento no seu contexto geral, mas não se limitem apenas a esse entendimento geral, porque ela é recheada de pérolas que precisam ser coletadas e que precisam ser bem compreendidas, né? Então a parábola ela vai tecendo esse colar de pérolas. Na semana passada estudamos o primeiro texto, que é o texto Como Lês, e nessa semana estaremos estudando o segundo texto dessa parábola, que é o texto Auxiliar e Servir, que a nossa companheira Rosi, de uma maneira muito fraterna, leu por nós aí, como tem feito semanalmente. Esse texto, como ela disse, está no livro Segue-me, se não estiver enganado. Isso, no livro Segue-me, né? E foi publicado, foi publicado também na revista Reformador, né? Era comum na revista Reformador publicarem textos que fazem parte de outros livros. No caso aqui, esse texto faz parte do livro
segue-me, né? Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa aqui das minhas considerações iniciais. É a parábola que é conhecida também, gente, como a parábola do maior mandamento. Por que isso? Porque no diálogo de Jesus com o doutor da lei, o doutor da lei, nós vamos estudar inclusive isso aqui hoje, responde a um questionamento de Jesus com um mandamento, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. De maneira resumida, ele é assim, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na verdade, a frase é bem maior do que isso, mas de uma maneira resumida, ela ficou conhecida dessa forma. E muitos atribuem essa fala a Jesus, e realmente Jesus a disse, ou pelo menos ficou narrado que ele disse, porque se nós formos no Evangelho de Mateus e de Marcos, essa frase, né, amar a Deus sobre todas as coisas, enfim, é o próximo como a si mesmo, ela é atribuída sim a Jesus. Quando um doutor da lei questiona a Jesus qual seria o maior mandamento. Existiam os mandamentos, os 10 mandamentos, né? E Jesus teria respondido com essa frase. Na narrativa de Lucas, essa frase não surge da boca de Jesus nesse instante. Surge da boca do próprio doutor da lei, como nós veremos aqui ao narrarmos o texto, ao lermos o texto bíblico, né? Bom, a parábola do bom samaritano, conforme disse semana passada também, nós vamos dividir, ela é dividida em 3 partes, né? Podemos didaticamente dividi-la em 3 partes. A primeira parte em que ocorre um diálogo, uma conversa entre Jesus e o doutor da lei. A segunda parte, que é a parábola em si. E a terceira parte, que é a finalização desse diálogo de Jesus com o doutor da lei. Essas 3 partes juntas fazem parte de uma perícope, né? Ou seja, de uma passagem bíblica que é conhecida como a parábola do bom samaritano. Nós ainda estamos na primeira parte, nós estamos no 2º versículo dessa parábola. Ela começa em Lucas 10, deixa eu achar aqui, está marcado, mas eu marquei, só um minutinho. Ela começa em Lucas, vamos lá, 10, 25 e vai até Lucas 10, 37, né? Vou ler novamente, meus irmãos, essa primeira parte, que é o diálogo de Jesus com o doutor da lei. Vamos lá. E eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo: Mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? Ele, Jesus, lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Em resposta, o doutor da lei respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, né? Respondeste de forma justa, faze isto e viverás. Ele, porém, o doutor da lei, querendo justificar-se, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Prosseguindo, Jesus disse: Certo homem. Aí começa a segunda parte, né? Então, nesse trechinho que eu leio, é o que nós consideramos como a primeira parte da parábola do bom samaritano. Vamos estar sempre repetindo isso, até para frisar bem aí as informações que a gente está querendo compartilhar com vocês, né? Nesse texto, na semana passada eu não cheguei a comentar nessa primeira parte, mas tem uma parte que me chamou a atenção aqui no início, que é logo, é um capítulo que Emmanuel não escreveu sobre ele. Aliás, é um versículo que Emmanuel não escreveu sobre ele, mas eu acho interessante a gente frisar. É o primeiro versículo, ó. E eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo. Interessante isso. Dizendo: Mestre, depois de fazer o quê? Bom, por que eu acho interessante isso aqui? Porque eu fui fazer uma pesquisa para os povos do Oriente, sempre que um aluno se dirige a um professor, ele se levanta, né? Tivemos bons tempos isso aqui também no Ocidente. Hoje já não é tão bem assim, mas eu como professor posso dizer isso, né?
E a gente às vezes é até agredido ao entrar numa sala de aula. Mas naquela época, e até hoje para o Oriente, né, os orientais, assim que você vai se dirigir a um professor, você deve se levantar. Ficou escuro aqui? Deixa eu voltar aqui. Você deve se levantar. Então, já demonstra aqui que o doutor da lei, no mínimo, tinha notícias sobre com quem estava conversando, porque senão ele não iria se levantar. Apesar de tentar testá-lo, como diz o texto bíblico, né? Mas ele reconhecia que estava diante de alguém. O magnetismo de Jesus não dá para a gente imaginar, essa que é a verdade, né? Mas eu acho que o indivíduo, só de estar próximo ali, dizem que o Chico, né, o Bazinho, falou isso numa reunião há pouco tempo aí. Você chegava a 15, 20 metros do Chico, você sentia um ambiente diferente. Chico Xavier, imagina Jesus Cristo, né? O raio de ação da energia que o Cristo emanava. Então devia ser uma coisa realmente extraordinária, né? E é bom saber que nós estamos envolvidos por essa energia até hoje. Temos que lembrar disso de vez em quando. E quando ele coloca mestre, ou seja, é outra característica do oriental também. Para ele se referir ao outro como mestre, esse outro deve ser no mínimo igual a ele, ou superior. Então a gente percebe aqui que o doutor da lei sabia muito bem com quem estava conversando. E Jesus, como sempre, também sabia lidar com esse tipo de situação, né? Então apenas uma consideração inicial que eu acho interessante aqui. E aí, nesse diálogo de Jesus, né, com o doutor da lei, ele pergunta o que deverá ser feito, depois de fazer o que herdarei a vida eterna, e Jesus pergunta a ele, o que está escrito na lei, como lês, que estudamos na semana passada? Aí o doutor da lei responde, ou seja, na narrativa de Lucas, esse amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, não é uma fala de Jesus, é uma fala do doutor da lei, né? E por que ele soube dizer isso aqui? Por isso que nós não podemos desconsiderar o Velho Testamento. Porque essa frase, meus irmãos, né, conforme nos diz o doutor Haroldo Dutra Dias, ela não é uma fala nova. Muito pelo contrário, né? Esse amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com toda a tua mente, até aqui é um versículo bíblico que está lá em Deuteronômio, deixa eu lembrar aqui, que eu não vou saber isso de cor de jeito nenhum, está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Vão lá e olham para vocês verem, né? Deuteronômio é um dos livros do Pentateuco mosaico, aqueles 5 livros que formam a Torá. Ou seja, Moisés viveu mais ou menos 1400 anos antes de Cristo. Então ele está citando aqui uma frase que foi escrita 1500 anos antes de Cristo, se considerarmos os dias de hoje, 3500 anos atrás. E ele completa, e o teu próximo como a ti mesmo, que também é uma frase que está contida no Velho Testamento, que graças a Deus a gente tem estudiosos que mostram isso pra gente, né? Que está lá no livro da Levítico, capítulo 19 e 18. Eu fui lá olhar e realmente é isso mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então não tem novidade nenhuma. Então essa frase que muita gente considera como é o grande ensinamento de Jesus, isso tinha sido dito. Inclusive alguns pesquisadores, eu tenho um livro que é esse aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Parábola de Lucas, Kenneth Bailey, né? Ele traz ensinamentos específicos da parábola de Lucas, a gente faz uma análise fantástica sobre a parábola do bom samaritano. Ele nos diz que essa expressão, amarás o Senhor teu Deus, e o próximo como a ti mesmo, ela era uma expressão que já era comum naquele meio. Jesus se apropriou dela. A gente tem que lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina isso, que Jesus ele coordenou a primeira revelação, que é a lei mosaica. Ele não veio destruir a lei, ele mesmo disse isso, né? Então ele não poderia negar tudo que foi dito antes, muito pelo contrário, ele se apropriou dessa frase, mostrou para o doutor da lei que ele já conhecia, já tinha essa informação,
E quando ele respondeu, ele nem quis complementar. Ele falou assim, olha, respondestes muito bem. Né? É a resposta que ele dá. Interessante isso, né? Interessante isso. E esse versículo, amarás o teu Deus, é o nosso versículo de estudo. Na verdade, como Jesus resumiu toda a lei e os profetas, e quando se fala toda a lei, nós estamos falando dos 5 livros da lei, e os profetas, não estamos falando do Velho Testamento todo, na verdade. Se Jesus sintetizou tudo, esses 1500 anos de ensinamentos da cultura do povo hebreu numa frase, essa frase, meus irmãos, ela pode ser estudada pela eternidade, né? Então nós estamos aqui apenas pegando um pontinho, né, que Emmanuel nos traz e refletindo um pouquinho sobre ele dentro desse versículo que é gigantesco. Talvez esse versículo nosso de estudo hoje, eu arrisco a dizer que é uma opinião pessoal, né? Abre aspas para isso aí, é uma opinião pessoal. Eu arrisco a dizer, se nós tivéssemos que escolher qual que é o versículo mais importante da Bíblia, é esse que nós estamos estudando hoje. Ou os similares a ele, que Mateus e Marcos nos dizem. Inclusive, quem quiser saber onde está em Mateus e Marcos, aí já não é com uma fala do doutor da lei, é com uma fala de Jesus, tá? Está lá em Mateus 22, 37 ou em Marcos 12, 33. Se vocês forem lá, Mateus 22, 37 ou Marcos 12, 33, vocês vão ver Jesus dizendo essa mesma frase, porém é como se ele estivesse dizendo para o doutor da lei. Na narrativa de Lucas, não. É uma resposta do próprio doutor da lei. A nos ensinar o quê? Que eles já detinham essa informação. O povo hebreu, judeu, já detinha essa informação, né? Bom, quem disse se foi Jesus, não importa. O que importa é que existe uma máxima, uma frase, e que nós precisamos compreendê-la. Allan Kardec, nosso codificador, ele tratou especificamente dessa frase, né? Inclusive ela intitula um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 11, se não estiver enganado. Isso, capítulo 11, que foi intitulado como Amar seu próximo como a si mesmo. E aí Kardec, já no início do capítulo, ele traz as citações, e não traz essa de Lucas, ele traz a de Mateus e de Marcos, tá? Mas eu gostaria de ler aqui, o primeiro parágrafo está no item 4 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma frase que é um pequeno texto, né, que Kardec vem dizer muita coisa para a gente aqui. Olha só. Depois que ele cita as passagens bíblicas, Kardec nos diz assim, Kardec ou os espíritos que ditaram esse texto, né? Amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem para nós, é a expressão mais completa da caridade. Por isso que eu disse que é o versículo mais importante, porque se fora da caridade não há salvação, e essa expressão é a mais completa, é o versículo mais importante do texto bíblico. Porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter um guia mais seguro a esse respeito, que tomando por medida do que se deve fazer para com os outros, o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria de seus semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se os que têm para com eles? A prática dessas máximas tende a destruir o egoísmo. Esse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quem ainda não leu o Evangelho, leia esse capítulo 11. É o capítulo mais belo do Evangelho segundo, a meu ver, do Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive, nesse capítulo tem um texto que é de autoria do nosso professor aqui, que é o Emmanuel, sobre o egoísmo, que é um dos textos mais belos do Evangelho segundo o Espiritismo. Do Emmanuel. Pouca gente se lembra disso, né? Onde que eu estou? Egoísmo. Quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz, a justiça,
não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Esse texto diz por si só, eu não preciso comentar nada a respeito dele, ok? Bom, então Kardec trata dessa passagem aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. E aí vem Emmanuel, dentro desse ensinamento macro gigantesco, trazer uma pérola. Na semana passada, qual pérola que ele trouxe? Olha, vocês conhecem esse versículo? Conheço. Como é que você lê isso? Estudamos semana passada. Como é que vocês leram as pessoas com as quais conviveram durante essa semana? É uma pergunta que precisa fazer, né? Eu fiquei pensando nisso ao longo da semana. Pelo menos durante uma semana a gente pensa, né, gente? E aí, agora vem a segunda pérola. Auxiliar e servir. Confesso a vocês que quando eu fui ler esse texto, que eu li o título Auxiliar e Servir, me veio uma pergunta na hora: qual é a diferença entre auxiliar e servir? E eu confesso que veio a pergunta, mas a resposta não veio junto não, né? Fiquei pensando, fiquei refletindo, né? E, bom, acho que eu consegui chegar a uma conclusão juntamente com a outra pessoa, que é a dona Ana Barbosa, mas no final do estudo que eu vou responder dentro da nossa visão se existe uma diferença, né, entre auxiliar e servir e qual seria essa diferença. Afinal de contas é o título do nosso capítulo aqui, né? Bom, e aí vamos ao texto agora, né, gente? Vamos ao texto. Auxiliar e servir. Só um minutinho. Emmanuel começa assim: Irmãos, quando estiverdes à beira do desânimo, porque alfinetadas do mundo vos hajam ferido o coração, quando o desespero vos ameace à vista das provações que se vos abatem na senda, reflitamos naqueles companheiros outros. Aí Emmanuel começa agora a citar várias situações. Eu gostaria de frisar, inicialmente, a primeira frase aqui: quando estiveres à beira do desânimo. Participávamos de um estudo recente, né? Nós retornamos com o estudo do Núcleo Chico Xavier, lá no bairro João Clara, em Espera Feliz. Temos uma reunião lá na quinta-feira, né? Acredito que eu posso convidar todos aqui. Se eu não puder, o Bazinho chama minha atenção depois. O Bazinho que coordena o estudo lá. E refletimos juntos lá na quinta-feira passada sobre a questão do desânimo. Que muitas vezes nós temos uma estrada a percorrer tão tortuosa. Nós estudávamos lá um texto de Emmanuel, se eu não me engano é Endireitai os Caminhos, alguma coisa assim. E que às vezes nós nos perdemos tanto que o desânimo ele bate a nossa porta. Às vezes somos, como diz o texto, alfinetados por tantas situações que nos ferem o coração, como disse o Emmanuel, que bate o desânimo. Haja vista que nós temos índices altíssimos de suicídios, só cresce no mundo. Nós temos índices altíssimos de pessoas com depressão. Então, é uma questão que está aí, né? A questão do desânimo, da melancolia, ela é muito forte, né? Então, o que nós vamos ler aqui agora é um remédio, é um analgésico muito forte. E que se nós verdadeiramente refletíssemos com mais profundidade e trouxéssemos essas reflexões para dentro da nossa consciência, dentro do nosso campo mental, talvez nós conseguíssemos combater esse desânimo, que é muito perigoso,
que temos que estar muito atento a ele, né? Porque ele vem chegando devagar, ele vem se aconchegando, ele vem nos abraçando, e é um perigo eminente que está muito próximo de nós, em nós ou nas pessoas próximas a nós, e que nós temos que ter um certo cuidado, né? Quando isso acontecer, nós temos que usar alguns recursos, utilizarmos algumas ferramentas, nos propormos a lembrarmos de alguns ensinamentos, de algumas que Jesus nos traz. Entre eles, o que Emmanuel vem nos dizer aqui agora, né? Então, gostaria de frisar aqui o cuidado que a gente tem que ter, porque é Emmanuel chamando a atenção de nós aqui, quando estivermos à beira do desânimo. Quando o desespero vos ameace, nos sentimos ameaçados pelo desespero, à vista das provações que se abatem na nossa vida diária, aí Emmanuel vem trazer uma reflexão interessante. Acho que cortou o vídeo ou não? Não. Aí Emmanuel vem trazer uma reflexão interessante. Reflitamos naqueles companheiros outros. Olhe para o outro. Olhe para o outro. E aí vem citando uma série de situações. Aqueles que se agonizam, aqueles que estão marginalizados nas estradas. Não vou ler tudo não, porque a dona Rosa já leu por nós, né? Aqueles que estão sofrendo com solidão, aqueles que tateiam em pleno dia, ansiando por um fio de luz, os cegos físicos e os cegos espirituais, aqueles que perderam a razão, aqueles que se despencaram, aqueles que se loucura, vou repetir, aqueles que se despencaram na vala da loucura, aqueles que se desistiram do refúgio da fé e se encaminham desorientados. Emmanuel pedindo que a gente se lembre deles. Aqueles que estão nas trevas do suicídio, conforme comentamos. Aqueles que se largaram à delinquência. Aqueles que choram escravizados à penúria, a definharem de inanição. Às vezes fome mesmo, né? Fome física mesmo, ou fome espiritual. Vamos voltar no texto de Emmanuel? Quando estivermos à beira do desânimo, do desespero, reflitamos em todos esses companheiros. Meus irmãos, isso é de uma importância gigantesca. É o famoso olhar para trás, o olhar para o lado. E funciona. Eu acho que às vezes a gente não cresce muito porque a gente não se recorda das lições de Jesus. É evidente que, como eu estou aqui na função de falador, eu acabo convivendo mais com essas reflexões ao longo da minha semana, né? Como diz, acho que é Carlos Drummond de Andrade, né? Convive com seus versos. Aqui não tem verso nenhum, mas eu acabo convivendo com as reflexões e realmente eu consigo perceber que algumas... Hoje mesmo, eu estava muito nervoso com a situação profissional e aí eu saí aqui, tinha que resolver um problema num órgão público, e eu saí com aquele monte de pensamentos prontos, né? Que é um órgão público, normalmente eu tenho problema sempre que eu vou lá. Então eu vou chegar lá, vou fazer isso, vou falar aqui, eu já sei o que eu vou fazer, já sei como é que vai ser, papapá. Tô indo na minha motinha e eu olho ali em frente à padaria do Marcos, da Ribeirozinho, eu vejo um amigo que eu conheço, que teve um filho que desencarnou há pouco tempo. E eu olhei ele ali com a máscarazinha pendurada, ele não me disse nada, eu passei de moto, eu não disse nada a ele. Mas só de olhar para aquele indivíduo e perceber que as minhas dores, que são as minhas dores, e eu tenho que olhar para elas com muita fraternidade, mas são, né, as minhas dores.
mas elas se tornam diminutas quando você olha para uma dor maior. Foi instantâneo. Só de olhar para ele, como eu tinha refletido sobre isso há pouco tempo, que estava muito fresco aqui, né, na minha memória, eu lembrei imediatamente do texto. Olhe, Juliano, olhe, observe, né? E aquilo, eu sei que eu cheguei na repartição pública e tudo aquilo que eu tinha pensado não foi por água abaixo, ainda bem, né? Falei de uma forma muito mais tranquila, mais serena, e acabou se resolvendo, né? Se não tivesse resolvido também não teria problema. O fato é que só de vê-lo, aquilo já fez com que eu pesasse as minhas dificuldades de uma forma diferente. Por isso que o Espiritismo nos instiga a ir em contato da dor do outro. Porque a dor do outro nos dá um tamanho mais real das nossas dores. Né? É isso que Emmanuel vai estar nos dizendo aqui, a meu ver. E aí ele finaliza o parágrafo da seguinte forma: façamos isso e aprenderemos a agradecer, ao invés de reclamar, aprenderemos a agradecer a bondade de Deus, que a todos nos reúne em sua bênção de amor. Ele coloca todos com dificuldades diferentes, com níveis diferentes de entendimento, com níveis de moralidade diferentes, tudo num pacotão só, tudo juntinho e misturado, né? De vez que a melancolia se nos transformará no ser em clarão de piedade. É isso que acontece, você vira a chavinha, né? Ensinando-nos a observar que, por mais necessitados ou sofredores estejamos, dispomos ainda do privilégio de colaborar com Jesus. Colaborar com Jesus. Eu parei aqui e fiquei, gente, nós temos o título, todos nós, independente de crença, nós podemos carregar o maior título, nós que lutamos tanto por título às vezes, né? O maior título de sermos colaboradores do Cristo. Ó, quem é você? Qual a sua função? Eu sou um colaborador do Cristo. Pensa bem, o dia que nós pudermos nos considerar assim efetivamente. E sempre que a gente se dispõe a fazer isso, nós somos. Na edificação do mundo melhor, pela felicidade de auxiliar e pelo dom de servir. Emmanuel voltando novamente no título, né? Pela felicidade de auxiliar e pelo dom de servir. E aí, a gente volta lá naquela pergunta inicial: qual a diferença entre auxiliar e servir? Em conversa com a dona Ana Barbosa, chegamos à conclusão em conjunto, se eu estiver errado, eu não estou errado sozinho, ela também está errada junto comigo, de que são níveis, auxiliar e servir, parece que são níveis da nossa proposta de contato com o outro. Quando nós nos predispomos a ir de encontro ao outro, nós podemos auxiliar e ou servir. Mas qual a diferença, Juliano? Emmanuel nos dá a dica. A felicidade de auxiliar é algo que você pode fazer, o auxílio, você pode fazer, mesmo que você não goste no primeiro momento, mesmo que você não se sinta capaz, todos nós podemos auxiliar. E à medida que formos treinando, desenvolvendo essa habilidade, esse hábito, a felicidade vem se aproximando. Até chegarmos ao ponto, como a amada Teresa de Calcutá, que deveria se sentir plenamente feliz pelo ato de auxiliar. Mas Emmanuel conclui, né? E pelo dom de servir. Quando os espíritos superiores, como Emmanuel, nos falam de dom, a gente não pode imaginar que dom seja algo gratuito, algo que você ganha e o outro não. Eu tenho um dom, por exemplo, meu pai é um músico, né, que eu considero um músico muito bom. Uma habilidade, uma facilidade para tocar o saxofone. Ele ganhou isso. Não, ele conquistou isso. Então, dons são conquistas
que podem ser nessa existência ou numa encarnação anterior, né? Então, o dom de servir é uma conquista. Um dia teremos ou seremos chamados de os servidores do Cristo. E esse deve ser o nosso objetivo de vida. Esse deve ser o nosso objetivo de vida. Então, vemos que Emmanuel aqui, ele separa, e não só ele, a dona Ana trouxe para mim diversas frases, ela tem isso anotado, não sei como, que textos em livros diferentes que trazem essa diferença entre ajudar e servir, auxiliar e servir, cooperar e servir, e todos os benfeitores que ela me passou, livros diferentes, colocam o servir num patamar acima. E para encerrar, o que vem corroborar essa fala, nós temos o próprio Cristo colocando a condição de servidores, talvez na prateleira mais alta que um dia chegaremos. No livro Boa Nova, no capítulo, para encerrar minha fala, no capítulo 25, intitulado A Última Ceia, em que Jesus estava lá, reunido com os apóstolos, na última ceia, chega um momento, após ele dizer que tinha chegado o momento dele passar pelas provações que passaria, né, pelas dificuldades da crucificação. Os discípulos a princípio não concordam, mas depois que ele realmente se coloca, não, isso vai acontecer, né? Eles começam a discutir quem seria o maior assim que ele desencarnasse, né? A coisa começa feia lá de trás, né? Quem vai ser o maior depois que ele for, né? Todo mundo queria ser. E ele observando aquilo, e eu vou encerrar o nosso estudo com a fala de Humberto, na narrativa de Humberto de Campos, que é uma resposta de Jesus aos discípulos preocupados com quem seria o maior no reino dos céus, né? O mestre, Humberto de Campos nos diz assim: o mestre interrompera a sua palestra íntima com João e os observava. Estava observando essas discussões que eu acabei de dizer. As discussões iam acirradas. As palavras maior de todos soavam insistentemente aos teus ouvidos. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material. E como os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa. Com exceção de Judas, que se fechava num silêncio sombrio, quase todos discutiam com veemência. A galera estava lá naquela discussão. Sentindo-lhes a incompreensão, o mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. Nesse instante, os apóstolos observaram que ele se erguia. Com espanto de todos, despiu a túnica singela. Chegou a túnica. E cingiu-se com uma toalha em torno dos rins, colocou uma toalha embaixo, à moda dos escravos mais íntimos, a serviço dos seus senhores. E como se fossem dispensáveis as palavras, naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos. Ante o protesto geral, em face daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. Vós me chamais mestres e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Meus irmãos, espero extrapolei um pouquinho o tempo aí, espero que possamos aproveitar essas lições da melhor maneira possível. Forte abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser.